Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu quero fazer uma leitura da Palavra de Deus com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 15 por diante. Lucas, capítulo 12. A leitura que faremos será a partir do versículo 15 a seguir. Queremos de antemão dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nossos visitantes, as pessoas que nessa manhã de domingo, hoje é o primeiro domingo de 2021, em que Deus nos dá o privilégio, a oportunidade de nos reunirmos. Eu quero desejar a você as boas-vindas na casa de Deus e suplicar a Deus que esse ano de 2021 de fato seja um ano de muitas bênçãos, de muitas realizações, de muita vitória para você e para toda a sua família. Lucas 12, a partir do verso 15 a seguir, a Escritura diz o seguinte: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor nessa manhã e pedir uma bênção dele para esse tempo que nós vamos passar refletindo na sua palavra. Coloque a sua vida, coloque o seu coração diante de Deus nesta hora. Pai, no nome de Jesus nós queremos louvar o teu nome, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela bondade, pela misericórdia, que mais uma manhã se manifesta sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Salvador, pelo privilégio, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui nesta manhã compartilhando a tua palavra com os meus irmãos e irmãs aqui presentes. Obrigado, Senhor da glória, porque os nossos corações estão abertos, estão inclinados a ouvir a tua voz. Eu quero me colocar diante de ti neste momento, ó Deus querido, e suplicar que teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar, Senhor, aos nossos corações através dessa mensagem. Que teu Espírito Santo, Deus vivo, tenha plena liberdade para abrir o nosso entendimento, para compreendermos os teus desígnios, para compreendermos, Senhor, a tua palavra. Que no nome de Jesus, ó Deus, a bênção seja derramada sem medida sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Isso nós pedimos confiantes, que o Senhor atende o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, pode se sentar. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu disse para os irmãos que é uma alegria muito grande para todos nós hoje. Hoje nós estamos no nosso primeiro culto matutino e dominical do ano de 2021. Deus nos dá graça, nos dá o privilégio, nos dá a oportunidade de passarmos aí o primeiro final de semana de 2021 na presença do Senhor. E como todos nós sabemos muito bem, o ano que se passou, o ano de 2020, foi um ano de muitos desafios, de muitas dificuldades. Eu fico pensando, foi o ano que Deus escolheu para abater toda a altivez do coração humano. Eu acho que essa seria uma maneira assim prática de se resumir o ano que se passou. Tempo de prosperidade, tempo de crescimento
em todas as áreas, tempo de desenvolvimento tecnológico, e de repente Deus decide puxar o freio de mão da humanidade, e durante todo o ano que se passou, nós vimos aí potências, nós vemos aí as mentes mais brilhantes do mundo se debruçando diante de um pequeno problema, diante de um pequeno agente patológico que causou a morte de milhões, que causou aí danos para algumas pessoas irreparáveis, em milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. E é desse jeito que a gente começa o ano de 2021, com apreensão, com expectativa de que as coisas melhorem. E eu fico pensando, eu li um trecho da Escritura aqui com vocês, um trecho que fala exatamente a respeito disso, do cuidado que todos nós, enquanto seres humanos, precisamos ter para não permitir que a arrogância, que a altivez, que a autoconfiança, que o egoísmo sejam os fatores, os elementos motivadores da nossa vida, motivadores da nossa existência. Particularmente nós que servimos a Deus, que conhecemos ao Senhor, e conosco não é diferente, não é? Nós somos seres humanos como as outras pessoas e nós estamos sujeitos aos mesmos infortúnios que podem cair sobre quaisquer outras pessoas, mas para nós em particular, esse aviso de Jesus, que eu vou compartilhar com vocês a partir dessa leitura de Lucas 12, para nós em particular, esse aviso de Jesus, ele vem a calhar e vem a calhar muito bem nesse momento que nós estamos vivendo hoje, que é o início de uma nova era, que é o início de um novo momento, que é o início de um novo ano e certamente o início de um novo instante para a história da humanidade. O primeiro versículo que eu li com vocês, que foi o versículo 15, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos, de um grupo de pessoas que o rodeia, de uma multidão. Ele está chamando a atenção dessas pessoas para que elas tomem cuidado, para que elas fiquem atentas, fiquem vigilantes em relação a uma postura, em relação a um elemento, a um fator motivador, que aparece aqui no caso, eu vou compartilhar rapidamente com vocês, que é exatamente a avareza. Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele está conversando com seus discípulos e com a grande multidão, e o teor da fala, o teor do ensino, o teor da mensagem de Jesus, é exatamente a importância de se viver uma vida cristã, e eu estou pensando aqui na época de Jesus cristã, no sentido de alguém que se identifica com Cristo. O teor da mensagem de Jesus é exatamente esse. Vocês que são seguidores de Jesus precisam viver uma vida cristã autêntica. Ele começa o capítulo 12, falando exatamente do cuidado que a gente precisa ter para não se deixar envolver pela hipocrisia, por uma vida de falsidade, por uma vida de engano, por uma vida inautêntica. Então Jesus começa falando sobre o cuidado com a hipocrisia, chamando a atenção dos seus discípulos para a necessidade de se viver uma vida cristã autêntica, de se viver uma vida de real identificação com Ele. E é interessante que, quando Jesus fala dessa identificação que é preciso haver entre o seguidor de Jesus e o próprio Cristo, ele faz questão absoluta de deixar claro que isso tem um preço. Viver uma vida cristã autêntica tem um preço. E Jesus, do verso 4 por diante, vai dizer aos seus discípulos que esse preço, em muitas situações, ele não é barato. Viver uma vida cristã autêntica, identificar-se de fato com Jesus, significa, em muitas situações, você expor a sua própria vida, expor a sua honra, expor a sua segurança. Jesus fala para os discípulos aqui de situações em que as vidas deles estarão em perigo, em risco, pelo fato de eles se identificarem com Ele. Fala de situações aqui em que eles serão levados diante de tribunais para serem julgados por causa da sua identificação com Jesus. Mas o que é extraordinário em tudo isso é que Jesus dá sempre uma palavra de esperança. E ele sempre diz que, apesar do risco de se identificar plenamente com Cristo, esse é o melhor caminho que alguém pode escolher. Se a sua vida estiver em perigo, porque você se identifica com Jesus, ele disse, é melhor você não ter medo daquele que pode matar o corpo e não tem poder para fazer mais nada, mas, pelo contrário, tema aquele que, além de matar o corpo, ainda pode lançar a alma no inferno.
Se você se identifica com Jesus e é levado diante de tribunais, não tenha medo. Seja corajoso, porque o Espírito de Deus que está em você, o Espírito Santo que habita em você, no momento certo, disse Jesus, Ele vai te dar palavras adequadas, Ele vai te dar ousadia, Ele vai te dar autoridade, para você manter fielmente o seu testemunho. Jesus não disse que essa autoridade que o Espírito dá, essa sabedoria para dizer as palavras certas, Jesus não disse que essa autoridade livraria os seus discípulos da morte. Pelo contrário, a morte é uma possibilidade. Mas o que Ele garantiu é que você vai ter a ousadia que você precisa para manter firme o seu testemunho. De maneira que se você não se envergonhar, se você não tiver vergonha de testemunhar a respeito de Jesus, Ele disse, eu também não vou me envergonhar diante do Pai de dar testemunho a seu respeito. Então, o capítulo 12 fala exatamente a respeito disso. Identificar-se com Jesus, identificar-se com sua mensagem, identificar-se com seu estilo de vida, identificar-se com seus objetivos, com seus propósitos, que estão diretamente relacionados com apresentar o reino de Deus, com abrir as portas do reino de Deus, com introduzir pessoas no reino de Deus. E é interessante que enquanto Jesus fala da importância e da necessidade de se manter essa vida cristã autêntica, lá no verso 13 alguém decide interromper a mensagem para fazer um pedido. E a gente não sabe onde é que esse moço, esse rapaz, esse homem que aparece aí no versículo 13, onde é que ele está com a cabeça? Porque se fosse eu e você que estivéssemos lá no meio da multidão ouvindo Jesus dizer essas coisas, a vida de vocês está em perigo, vocês poderão ser mortos por causa do meu nome, vocês serão levados diante de tribunais e lá vocês serão provados para ver se realmente vão manter firmes a vossa fé. Eu acho que se fosse eu e você, possivelmente nós estaríamos tremendo diante de Deus e clamando, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajude. Se eu tiver que passar por uma situação dessas, tenha piedade da minha vida, me dê graça, para eu ser uma testemunha fiel. Mas alguém, de repente, interrompe Jesus e diz para ele, mestre, eu quero fazer um pedido para o Senhor. Nosso pai morreu e meu irmão aparentemente ficou com a herança, e não está querendo repartir comigo a herança, vai lá e dá uma bronca nele, diz para ele repartir a herança comigo. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Jesus está falando de riqueza eterna, Jesus está falando de bens eternos, Jesus está falando de tesouros que duram para sempre. Mas de repente alguém o interrompe, preocupado com coisas desta vida, se está sendo injustiçado, se não está sendo injustiçado, não vem ao caso. A lei judaica ela tinha leis e preceitos rigorosos para lidar com essa questão de distribuição de bens, no caso da morte do pai, no caso de herdeiros. Então ela tinha leis que lidavam muito bem com essas questões. Talvez esse moço tivesse ido até Jesus porque, considerando Jesus na condição de um rabino, e os rabinos eles tinham autoridade para emitir determinados juízos em situações como essas que o rapaz colocou aqui. Talvez a intenção do rapaz fosse essa, ter o parecer de um rabino, para que ele, de repente, pudesse levar o seu irmão na justiça, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o que chama a atenção de Jesus é exatamente a postura que o rapaz assume. O rapaz está viajando. Enquanto eu estou falando com você do perigo de vida que você corre, enquanto eu estou dizendo para você que a sua vida ela é fugaz, ela existe e de repente ela pode desaparecer, enquanto eu estou dizendo para você que identificar-se com Jesus é de fato viver uma vida de riscos o tempo todo. Alguém está preocupado com herança, alguém está preocupado com adquirir riquezas, alguém está preocupado em ter uma vida melhor por aqui, alguém está preocupado em poder desfrutar das benesses, dos benefícios que o mundo pode lhe oferecer. E o que é interessante em relação à maneira com que Jesus reage a esse rapaz, é exatamente a forma com que Jesus imediatamente o trata. Quando ele pede, Senhor, manda meu irmão repartir a herança, Jesus olha para ele e diz, homem, quem foi que me constituiu juiz entre vocês para repartir bens? Isso não é da minha alçada e esse não é o meu propósito. A forma com que Jesus trata esse rapaz aqui, essa maneira, homem, de fato é uma maneira brusca, é um chacoalhão que Jesus quer dar naquele rapaz, mas moço, onde é que você está com a cabeça?
Enquanto eu estou falando para você aqui de coisas que realmente importam, a sua cabeça está em banalidades, está em vanilidades, em coisas que são secundárias, terciárias. E aí, aproveitando esse corte que o rapaz dá aqui no sermão de Jesus, ele traz um novo ensino, uma nova instrução para os seus discípulos e para a multidão. E aí vem a ordem dele: acautelai-vos e guardai-vos. Nós temos dois verbos que aparecem por aqui. Esses dois verbos, eles têm um significado muito interessante. Esse acautelar-se aqui, ele dá o sentido de alguém que é desafiado a parar e prestar atenção ao seu redor. Acautelai-vos é como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: dê uma paradinha agora e dá uma olhada, dá uma filmada aí ao seu redor, vê o que tem aí ao seu redor. Segunda expressão, segundo verbo que é utilizado aqui, o guardai-vos, é uma expressão que geralmente é utilizada para chamar a atenção de alguém para um perigo iminente. É como se Jesus estivesse dizendo: presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora, dê uma olhadinha aí, pega o seu escudo e já fica atento, porque o inimigo está aí diante de vocês. O acautelai-vos e guardai-vos, esse verbo é um verbo que está no imperativo, é uma ordem de Jesus. Jesus está dizendo: fique atento o tempo todo, levante o seu escudo e fique em guarda, porque o inimigo está mais próximo de você do que você pode imaginar. E aí Jesus diz a respeito de que inimigo ele está chamando a atenção das pessoas para ficarem sempre atentas e para manterem os seus escudos levantados. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é a avareza? A avareza é um desejo incontrolado. Um desejo incontrolado de ter cada vez mais e 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 mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Interessante que essa deve ter sido a motivação do rapaz aqui quando interrompe Jesus. Ele está preocupado em obter alguma coisa a mais. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: esse laço que esse homem que me interrompeu aqui caiu, ele é um laço que está armado para todos nós. E qualquer um, eu, as pessoas que estão aqui cuidando das imagens, dos sons, pastores, obreiros, qualquer pessoa, esse inimigo que Jesus está chamando aqui de avareza, desse desenfreado de obter coisas, de desfrutar de coisas, de ter coisas enquanto nós estamos por aqui. Jesus disse: esse inimigo é um inimigo real. Ele é um inimigo que rodeia a todos nós indistintamente. E a menos que nós estejamos sempre atentos, sempre de olho, com o nosso escudo levantado, sempre atento, assumindo que o inimigo está aí ao nosso redor, assumindo que o inimigo está bem próximo de nós, a menos que nós mantenhamos essa postura, e essa deve ser uma postura contínua. Esse verbo é um verbo no imperativo presente. Ele está falando de alguma coisa que a gente tem que fazer, e que a gente tem que fazer o tempo todo. O tempo todo você tem que estar atento, o tempo todo você tem que estar vigilante, o tempo todo você tem que estar com o escudo nas mãos. O tempo todo você precisa guardar o seu coração, para que ele não seja tomado pela avareza, para que ele não seja dominado por esse instinto, por esse desejo de juntar tesouros, de ter coisas, de desfrutar de coisas, de viver em função de ter, de desfrutar. A avareza é exatamente isso. É o desejo desenfreado de ter, e ter mais, e ter mais, e ter mais, e ter mais. E aí Jesus, depois de alertar os discípulos sobre o perigo que a avareza é, ele diz: porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. A essência da vida, o real sentido, o real significado da vida de alguém
Ele não está vinculado àquilo que a pessoa tem. Ele não está vinculado às posses que uma pessoa possui. Continuamente a gente vê na mídia pessoas, e no nosso mundo hoje nós temos o rol dos mais ricos do mundo, né? Pessoas que dedicaram todas as suas vidas em projetos, e esses projetos funcionaram e eles enriqueceram. E hoje tem tanta grana, mas tanta grana que eles já até desanimaram de tentar contar e de tentar saber o que tem. E é interessante observar o fim da vida dessas pessoas. Grande parte delas, e a mídia às vezes noticia isso, a gente vê a pessoa doando praticamente tudo que ela tem para instituições de caridade, alguma coisa nesse sentido, ou para alguma instituição que investe no desenvolvimento científico, e a pessoa decide que vai viver só com dinheiro que dá para pagar um apartamento e ter assim um mínimo para a sobrevivência. A gente olha para a atitude dessas pessoas e realmente essa é uma atitude que deve ser digna, não é? Do nosso respeito, da nossa consideração. É realmente uma atitude digna de louvor. Mas o que entristece o nosso coração, e não só o nosso coração, mas o coração dessas pessoas, é que lá no final das contas elas percebem que de repente viveram uma vida toda e dedicaram toda a sua energia, toda a sua inteligência, todo o seu esforço, todos os seus dons, todos os seus talentos, todas as suas competências, todas as suas capacidades, tudo, toda a sua energia vital, em função de algo que agora elas possuem, mas que infelizmente, lá no final da vida, essas coisas elas perdem o sentido, elas perdem a razão de ser. As pessoas doam por quê? Doam porque são generosas? Não, elas doam porque isso não faz sentido. Doam por quê? Doam porque têm corações bondosos? Não, elas doam porque isso simplesmente não faz sentido. É isso que Jesus está dizendo. Quando Ele chama a nossa atenção, fiquem vigilantes, fiquem sempre em guarda contra esse sentimento que é a avareza. Não deixe que esse negócio domine vocês. Porque sentido de viver, razão de viver, não está diretamente relacionado com aquilo que a pessoa tem. Ele conta uma parábola, e essa era uma das muitas estratégias que Jesus utilizava para deixar claro os seus ensinamentos. E ele diz: prestem atenção nessa história que eu vou contar para vocês. Eu quero ilustrar o que eu estou querendo ensinar para vocês. E ele diz que um certo homem que já era rico e que tinha muitas propriedades, de repente, num determinado período, essas propriedades, elas produziram abundantemente. Esse ano, a colheita foi boa, não é? Tudo contribuiu, as chuvas vieram no tempo certo, as sementes eram boas sementes, e a terra produziu e produziu de tal forma, que diz o verso 17, que aquele homem rico, começou a olhar para todas as suas plantações. Interessante que os frutos da terra, né, a abundância que a terra produziu, o tempo todo ele chama isso de bens, bem aquilo que o indivíduo tem, aquilo que o indivíduo supostamente possui. Ele de repente começa a olhar para os seus bens. Ele teve um ganho extraordinário, teve um ganho fabuloso. E o verso de número 17 diz que de repente ele começa a arrazoar. Essa expressão, arrazoar, ela fala de um pensamento contínuo que alguém desenvolve, um planejamento. A pessoa tem diante de si uma realidade, ela avalia essa realidade de todas as maneiras possíveis, e a partir disso ela começa a traçar planos, ela começa a traçar estratégias. O moço avaliou tudo aquilo que a terra abundantemente deu para ele naquele ano. Ele assumiu que tudo aquilo era dele. E aqui do versículo 17 até praticamente o versículo 19, nós vemos o resultado de uma vida dominada pela avareza. O resultado de uma vida dominada pela avareza é sempre o egoísmo e o egocentrismo. Egoísmo e egocentrismo. Egoísmo e egocentrismo. Essas são marcas, essas são características de alguém que se deixa dominar pela avareza.
E aqui, desde o versículo 17, a gente já começa a perceber essas características. Egocentrismo, o cara é o centro de tudo. O egoísmo, tudo que existe, existe em função dessa pessoa. Alguém que é avara, alguém que é dominado pela avareza, ele acha que ele é o centro de tudo, ele acha que tudo que existe, existe para o bem dele, existe em função dele. O homem começa a razoar com ele mesmo, começa a pensar consigo mesmo. E aí ele vai estabelecendo um monólogo, não é? O que eu vou fazer? As minhas terras produziram muito, eu não tenho aonde recolher os meus frutos. Presta atenção na forma com que esse homem vai planejando, na forma com que esse homem vai construindo as ideias. Os bens são dele, eu não tenho onde recolher os meus frutos. Verso 18, ele começa a fazer planos, começa a projetar o futuro. Farei isto, eu farei. Ele começa a usar verbos no futuro. Eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou edificar outros celeiros maiores, eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. Percebe? Como tudo, absolutamente tudo, gira em torno dessa estrela errante, que é esse rico. O cara acha que ele é sozinho no céu. Tudo é dele. Tudo para ele. Tudo no poder dele, tudo na autoridade dele. Eu tenho controle sobre a minha vida, eu tenho controle sobre os meus bens, eu tenho controle sobre o meu tempo, eu tenho controle sobre a minha existência. Quando o rico faz esses planos aqui, enquanto ele pensa, enquanto ele reflete, enquanto ele planeja, o que está acontecendo é exatamente isso, todo esse sentimento, todo esse egocentrismo, todo esse egoísmo, que são resultados dessa avareza, desse sentimento que motiva o indivíduo a querer ter cada vez mais. Enquanto ele pensa, todas essas coisas vão aflorando, 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 aflorando. Eu vou fazer, eu vou derrubar, eu vou edificar, eu vou recolher, as novidades são minhas, os bens são meus. Pensando no futuro, planejando o futuro. Verso 19, depois que eu tiver feito tudo isso, aí eu vou dizer para minha alma, aí eu vou dizer para eu mesmo: rico, alma, você agora tem em depósito muitos bens para muitos anos. Rico, você finalmente conseguiu juntar muitos bens. E esses bens que você conseguiu juntar, eles te dão possibilidade de viver agora o resto dos seus dias sem preocupações. Aí eu vou poder dizer para a minha alma, e eu vou poder dizer para eu mesmo, seu rico pensando: descansa, come, bebe e folga. Descansa, presente, come, bebe, auristo, você vai ter comida e bebida para viver durante todos os dias. E depois divirta-se, regozije-se, aproveite a vida. Alguém poderia olhar para esse homem, poderia admirá-lo e dizer: eis aqui alguém que tem um espírito empreendedor. O cara começou do nada, com a rocinha, da rocinha arrumou uma fazenda, de uma plantação e outra, ele finalmente acertou a mão. E agora se tornou um cara muito rico, agora se tornou um cara muito próspero. Esse é um tipo de gente que nós deveríamos invejar. Esse é um tipo de gente que deveria servir de exemplo para todos nós, porque é uma pessoa que de sol a sol trabalhou e fez coisas. Esse é o discurso que o mundo tem para os seus filhos. A avareza é o fator motivador que leva as pessoas a viverem nesse mundo, principalmente no mundo em que a gente vive.
que é o mundo em que as pessoas elas são aquilo que elas possuem. Elas são a marca da roupa que vestem, elas são a marca do carro que usam, elas são o endereço de onde vivem. Elas são o restaurante onde elas comem. Elas são o lugar para onde elas viajam. As pessoas hoje têm uma necessidade incompreensível até, de estar sempre dizendo para outros o que elas têm, de estar sempre dizendo para outras o que elas possuem, de estar sempre mostrando para os outros que eu tenho bens, eu tenho novidades, eu derrubo, eu edifico, eu recolho, eu faço. Lembra da fala de Jesus lá no começo? Fica atento, levanta o escudo. Cuidado com esse sentimento, cuidado com essa motivação. Cuidado com essa força interior que faz você querer ter mais e mais e mais e mais. Tem algum problema, pastor? Em crente querer trabalhar, crente querer ter uma vida melhor, em crente querer ter uma chácara, uma fazenda, um avião. Não, meu irmão, não tem problema nenhum em crente querer ir para a Europa. Tem não. Se Deus te dá isso, a Bíblia diz que as riquezas vêm de Deus, se Ele te dá isso, aproveite, né? Desfrute, porque é bênção dEle. Jesus não está falando em ter ou não ter. Ele está falando naquilo que motiva as pessoas. O problema aqui não é se a pessoa tem ou não tem, o problema aqui é: sua vida consiste no quê, no final das contas? Sua vida consiste em ter e em ter cada vez mais, ou a sua vida tem um outro propósito? Jesus chamou Deus desse mundo, né, as riquezas, de mamon. E mamon, ele é o principal concorrente, eu vou usar essa expressão aqui, é o principal concorrente quando a gente pensa na caminhada com Jesus. Por isso que os contextos aqui, eles são contextos altamente excludentes. Enquanto de um lado Jesus está falando, o preço do discipulado é vida autêntica, o preço do discipulado é colocar o pescoço em risco, o preço do discipulado é ter ousadia para se identificar comigo numa era em que pessoas não se identificam comigo. O preço do discipulado é muitas vezes estar disposto a perder a própria vida. Nesse mesmo contexto surge alguém que ignora tudo isso, que esquece tudo isso, e que acredita que é possível fazer parte da multidão, que acredita que é possível caminhar com Jesus e ter todos esses benefícios, ter todas essas benesses. Existe alguém aqui que acredita que é possível andar com Jesus e mesmo andando com Ele, ter esse coração dividido, ter esse coração preso a essa vida. Uma das últimas falas do pastor, e foi a última mensagem que ele trouxe aqui para a gente no ano de 2020, antes da passagem de ano de 2000 para 2021, uma das coisas que Deus colocou no coração dele, que ele compartilhou conosco, foi a necessidade de que neste ano os nossos olhos precisam estar voltados para o alto. Neste ano a gente precisa ter consciência que o nosso socorro vem do alto e que neste ano os nossos pensamentos e corações precisam estar ocupados com as coisas do alto. Essas foram as 3 coisas que o pastor trouxe para nós aqui na última mensagem que ele compartilhou conosco, no último domingo do ano de 2020. Isso não foi carne nem sangue que revelou não, viu, pastor? Isso foi o Pai Celestial. Porque é isso. Esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo em que essa parábola de Jesus se aplica e se aplica perfeitamente. Esse período é um período em que Deus quebrou o orgulho dos orgulhosos, em que Deus lançou por terra toda a altivez dos seres humanos. Foi um tempo em que Deus permitiu que as pessoas fossem chacoalhadas e começassem a repensar o sentido, o significado da vida.
Esse ano de 2020 foi uma oportunidade que Deus deu para as pessoas, para elas assumirem, para elas compreenderem com maior clareza que a vida de uma pessoa ela não consiste naquilo que essa pessoa tem, naquilo que essa pessoa possui. Ricos e pobres, doutores e analfabetos, brancos, negros, índios. Covid-19, ela não escolheu, ela não selecionou previamente ninguém, ela saiu fazendo uma arrastão para mostrar para todo mundo que nós, na condição de seres humanos, nós não temos domínio de absolutamente nada. Eu não tenho domínio do fôlego que eu respiro. O sábio Davi disse isso: nós estamos um passo entre nós e a morte. Ele estava com o pescoço a prêmio o tempo todo e sabia que a qualquer momento Saul poderia alcançá-lo e ele poderia morrer. E num contexto como esse, ele entendeu com clareza como a vida ela é breve, como a vida é passageira. Quantos de nós não perdemos amigos? Quantos de nós não perdemos pessoas próximas? Quantos de nós não perdemos pessoas distantes? Ou quantos não viram, pelo menos, pessoas o tempo todo chorando, lamentando os seus mortos, sem poder velá-los? A gente não sabe ainda. Os próximos anos e as próximas décadas é que vão mostrar para a gente os reflexos psicológicos que essa condição de não poder velar o seu morto trouxe para a humanidade. A gente acha que isso é só uma bobagem, não é? Uma pessoa morta e pessoas em volta chorando, que isso é só um ritual a mais e que seria até melhor se eliminasse isso. Morreu, já manda sepultar de lá direto e a gente manda só uma coroa de flores. Mas as próximas décadas vão mostrar para a gente os resultados psicológicos, que essa geração que vivenciou isso, que teve os seus mortos e que não pôde nem sequer velá-los, o resultado trágico, dramático que isso vai trazer para as pessoas. Então, tem muita coisa que vem pela frente. Eu não tenho controle, eu não tenho domínio sobre a minha vida, eu não tenho controle, eu não tenho domínio sobre os meus bens, sobre os meus pertences, eu não tenho controle de nada. Mas mesmo sabendo disso, e mesmo num tempo como este, o que é lamentável é que tem muita gente que ainda teima como esse rico aqui. Jesus está falando de perigo, de morte, de vida que a qualquer momento pode se esvair, e alguém levanta e diz: briga lá com meu irmão porque eu quero juntar mais, eu quero ficar mais rico. Covid deu uma sacudida em todos nós, mas parece que o pessoal esqueceu. De um dia para a noite, todo mundo já está animado de novo e vamos que vamos, porque a gente precisa juntar mais e ganhar mais e aproveitar o tempo agora, porque eu tenho que divertir, eu tenho que ganhar, eu tenho que juntar, eu tenho que fazer. É isso que o homem da parábola de Jesus está arrazoando, está pensando, está planejando o tempo todo, como se ele tivesse controle da sua vida. Agora olha que coisa interessante, versículo 20. Mas Deus lhe disse. Esse verbo, ele está numa condição, no grego eles chamam isso de aoristo. Aoristo fala de alguma coisa que acontece, mas que o tempo não é determinado, que a pessoa não sabe exatamente se aconteceu naquele momento ou se vai acontecer depois. Mas é interessante isso aqui, porque enquanto o homem está pensando, enquanto o homem está razoando, é uma parábola, é uma história que Jesus conta, enquanto ele faz projetos e já consegue visualizar, mentalizar os seus projetos, visualize os seus projetos, mentalize os seus projetos, porque você é, porque você pode, porque você faz. Nosso companheiro aqui, ele era adepto dessa linguagem positivista do nosso tempo, visualizou, viu tudo certinho, tamanho, milímetro por milímetro dos novos celeiros e o fruto lá dentro, visualizou direitinho. E o dia que ele ia declarar sua aposentadoria, de hoje em diante você vai viver só para curtir a sua vida. Verso 20, mas Deus lhe disse. E é interessante que essa fala de Deus, ela não tem um tempo determinado exatamente para mostrar isso. A morte, ela pode alcançar qualquer pessoa a qualquer momento da sua vida, a qualquer instante da sua caminhada. Mas Deus lhe disse, na fala de Jesus, você é um louco.
esta noite pedirão a tua alma. Esse pedir a tua alma é uma alusão que se faz a alguém que está sendo chamado a responder ou a prestar contas de alguma coisa. Esse pedir a alma aqui fala de um momento, de um instante em que alguém é chamado para responder, em que alguém é chamado para prestar contas de algo que lhe foi conferido. Essa maneira com que Deus fala que esta noite te pedirão a tua alma, o futuro, o plural disso aqui, né, te pedirão, quem é que vai pedir? Os intérpretes da Escritura diz que geralmente, quando se usa expressões para referir-se a Deus, essas expressões aparecem no plural, exatamente para não reduzir a grandeza, a bondade, o poder, a soberania, a misericórdia de Deus. Então essa pessoa, ou esses que vão pedir a tua alma, ou que vão pedir contas, é o próprio Deus, louco. Hoje você vai ser chamado a prestar contas. Todos nós um dia vamos ser chamados a prestar contas. Prestar contas da nossa vida, prestar contas da nossa mordomia, prestar contas do nosso tempo, prestar contas dos nossos dons e talentos. Todos nós. A palavra de Deus aqui na parábola de Jesus para o rico é: esta noite te pedirão a tua alma, esta noite você vai ser chamado para prestar contas. E o final da fala de Jesus é uma pergunta: o que você tem preparado? O que você fez a vida inteira? E o que ele fez a vida inteira girou em torno dele mesmo, e a gente viu isso aqui na sua fala. Meus bens, minhas novidades, meus celeiros, meu. Jesus questiona ele: e o que você fez? E o que você tem, porque você está dizendo que é teu, o que você tem, para quem será? Na hora da prestação de contas, isso que você tem não tem valor. Na hora da prestação de contas, não adianta dar um cheque em branco para Deus, dizendo: Deus, agora o Senhor pode preencher com o valor que o Senhor quiser, porque eu deixei as minhas contas nos bancos lá na terra abarrotados de dinheiro. O Senhor pode preencher no valor que o Senhor quiser. Não tem valor, não tem importância. Aquilo que você fez, para quem será? Esse sentimento de remorso que leva muita gente no final da vida a abrir mão, a abdicar de tudo aquilo que tem, isso é só um reflexo dessa fala de Jesus. Antes da morte, a pessoa já percebeu que o que ela tem, diante da inevitável e iminente morte, isso não tem valor absolutamente nenhum. Se a parábola de Jesus terminasse por aqui, nós ficaríamos aí com esse sentimento de: puxa, parece que as coisas estão meio deslocadas aqui no texto. Mas quando Jesus termina a sua parábola, aí ele retoma aquilo que ele havia dito para os discípulos lá no versículo 15, fica vigilante, fica atento, levanta um escudo contra a avareza, porque ela está te rodeando o tempo todo o tempo. O verso 20, Jesus retoma o assunto. Ele diz: assim é aquele, assim como, da forma desse indivíduo que ele compartilhou com a gente aqui na parábola, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Do jeito da pessoa dessa parábola: egocêntrico, egoísta, acha que tem domínio sobre a vida, acha que tem domínio sobre o futuro, acha que é capaz de desfrutar de tudo aquilo que faz ao seu bel prazer. Da mesma forma que esse indivíduo, ou desse indivíduo que Jesus contou na parábola, Jesus diz: dessa mesma maneira que acontece com aqueles que para si ajuntam tesouros, com aqueles que se deixam dominar pela avareza, mas que não são ricos para com Deus. O grande desafio que Jesus deixa, e depois o verso 22 por diante, ele vai contar um pouquinho
sobre o que é esse negócio de ser rico para com Deus. E ele vai dizer exatamente isso: ser rico para com Deus é confiar nele, confiar que Deus cuida, confiar que Deus dá o alimento, confiar que Deus dá a vestimenta, confiar que Deus traz proteção, confiar que Deus faz com que os nossos dias de vida sejam cumpridos, todos eles. Ser rico para com Deus é tirar os olhos de si mesmo e colocar os seus olhos no Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque os seus olhos no alto. E aí de novo eu faço minhas, as palavras que o pastor utilizou. Leve seus olhos para os montes. Acredite que dos montes, que do alto vem o seu socorro. Permita que as coisas do alto sejam os fatores motivadores que norteiem a sua vida. Porque se você faz isso, você junta um tesouro para Deus. E aí Jesus diz aqui que nesse tesouro que você junta para Deus, esse tesouro o ladrão não rouba, esse tesouro a traça e a ferrugem não consome. Esse tesouro, quando você for chamado diante de Deus para a prestação de contas, e todos nós um dia seremos chamados para a prestação de contas, esse tesouro que é mencionado por Jesus aqui, então ele vai ter valor real. Você quer ser rico? Todo mundo quer ser rico. Não fala para mim que você não quer não, que você está mentindo. Todo mundo quer ser rico. Se alguém me perguntar, pastor, você quer ser rico? Eu não posso ser hipócrita, não. Eu quero, mas se eu puder ser rico, claro que eu quero. Todos querem ser ricos. Todos. É por isso que Jesus diz, fica atento, abre o seu olho, coloca aí o seu escudo, porque isso é do ser humano, isso é de todos nós. Mas olha que coisa linda, há uma riqueza que todos nós podemos almejar. E se é que eu posso usar essa expressão, há uma riqueza que todos nós deveríamos ser ávaros para tê-la, que é exatamente essa riqueza para Deus, essa riqueza relacionada com o reino de Deus. Amar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus, viver para Deus, viver em função de Deus, do reino de Deus, da glória dele, da salvação das pessoas a quem ele quer alcançar. E Deus de fato encha o meu coração e encha o seu coração desse desejo de juntar um tesouro, de juntar uma riqueza, mas não um tesouro, uma riqueza que no final da vida a gente tenha que doar, porque a gente sabe que não há o que fazer em relação a ele. Mas que Deus tenha piedade e tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê possibilidade de juntar um tesouro, que quando a gente partir daqui para a eternidade, finalmente a gente descubra ou redescubra o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado dele. Para isso, basta a gente recordar a parábola do rico e do Lázaro, que Jesus conta, não é? Nós temos um rico e temos alguém miserável a ponto de comer migalhas e os cães lamber feridas. Tamanha a situação de tragédia que o Lázaro vivia. Mas a morte chega para todo mundo. Um dia o Lázaro morre, coitado do Lázaro, né? Um dia o rico morre, funeral portentoso para uma pessoa tão importante na sociedade. Mas lá do outro lado a gente vê a história. O pobre Lázaro, faminto e chagoso. Ele está vestido agora de vestes dignas. Ele é uma outra pessoa, está lá do lado de pessoas importantes, ocupa um lugar de destaque. O verdadeiro rico está lá do outro lado, que é o Lázaro. E o ricaço aqui na terra está lá do outro lado, lamentando e chorando, porque infelizmente fez uma escolha equivocada. Então, guarda isso para o seu coração durante esse ano de 2021. Guarda essa exortação que Jesus deixa para você. Fique atento, olhos atentos, escudo sempre levantado, cuidado. Quando essa motivação chamada avareza quiser acariciar o seu coração, levante o escudo e diga que não. Se eu tiver algum tipo de motivação aqui que vai fazer eu trabalhar mais, que vai fazer eu me esforçar mais, que vai fazer eu gastar mais energia, que vai exigir mais de mim, esse tipo de motivação é me tornar rico, mas me tornar rico para Deus. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Eu quero orar um instante com você e quero pedir ao Senhor que te ajude. Quero pedir ao Senhor que me ajude, que nos ajude a, de fato, nos tornarmos ricos para Deus. Caso contrário, caso você opte pelo outro caminho,
Guarde bem guardadinho a parábola que Jesus contou do rico, porque Jesus disse exatamente isso. É isso que vai acontecer com aquele que junta para si tesouros. Isso é inevitável. Isso vai acontecer com aquele que junta para si tesouros. Deus, em nome de Jesus, eu quero adorar o Teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós dia a dia. Obrigado, Senhor, por esse novo ano que se inicia. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos iniciá-lo na Tua casa, de podermos iniciá-lo na Tua presença, de podermos iniciá-lo ouvindo a Tua voz, a Tua palavra. Que essa palavra ministrada hoje, Deus, ela possa calar fundo aos nossos corações, ela possa, de fato, servir de estandarte para nós durante este ano de 2021. Que neste ano, ó Deus, mais do que nunca, os nossos olhos possam estar atentos. Que nesse ano, Senhor, mais do que nunca, nós possamos estar de guarda contra esse inimigo, ó Deus querido, que nos espreita o tempo todo, que é a avareza. Não permita, Pai Celestial, não permita que nós sejamos dominados, que nós sejamos enredados, que nós sejamos enganados por esse sentimento, Deus querido, a ponto de tirarmos os olhos do alto, a ponto, Pai Celestial, de perdermos a convicção de que o nosso socorro vem de Ti, a ponto, Pai Celestial, de tirar o nosso pensamento, o nosso coração das coisas eternas, das coisas que realmente importam. Deus Todo-Poderoso, ajuda-me, Senhor, ajuda-nos a juntar riquezas que realmente, que verdadeiramente reflitam a honra, a glória do Teu nome e que na eternidade possam ser para sempre desfrutadas. Eu louvo e bendigo o Teu nome pelo Teu cuidado e bondade. Eu louvo e bendigo o Teu nome pela Tua misericórdia. Eu ministro uma palavra de bênção agora sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.